ou que vocês me mandam no suporte ou no direct, né? Ah, mas eu não me sinto preparado. Ah, mas e se eu pontuar errado? Ah, mas eu não sei como falar na devolutiva. Então, o que a gente percebe, né? Que se a gente coloca muito conteúdo técnico, vocês vão sempre ter a percepção de que falta alguma coisa e que é aquilo que falta que atrapalha vocês atenderem. Então, quando a gente fechou a grade da formação, a gente colocou exatamente aquilo que a gente sabe que é o essencial, o fundamental e o avançado, para que vocês pudessem fazer análises incríveis. Então, confiem. Todo o conteúdo que tem disponibilizado de aula técnica para que vocês possam aprender a fazer a análise é mais que suficiente para que vocês se certifiquem e saiam atendendo. Então, a gente cai para que lugar? O fator emocional. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O medo. O medo de atender. Porque é ele que impede com que você ou se certifique ou venda muitas análises. Então, coloca para mim aí no chat quem já terminou a formação e pensou assim, ó, acho que eu não tô pronto ainda para atender. Coloca eu aí, para eu saber. Aí, ó, bastante gente. Terminei a formação e acho que não tô pronta para atender. Quem aí já foi... Alguém já chegou em você e falou assim, nossa, você está fazendo esse curso, que legal. Quando você começar a atender, me avisa que eu quero que você faça o meu gráfico. E gelou a barriga. Gelou a barriga. Coloca aí, gelei minha barriga. Aí, deixou para trás a oportunidade de fazer a primeira análise. Até foi mal na prova, né? Fala a verdade. Ai. Então, o que a gente percebe aqui, né? Que existe um cuidado que é importante, que você, enquanto analista, tenha sim, em atender, em seguir o código de ética, o protocolo de atendimento. Mas a gente dá todo o chão para que vocês possam ir para o atendimento com a certeza do que vocês estão fazendo. Eu não tenho medo nenhum de vocês atenderem alguém e falar assim, ah, você fez a formação em análise corporal, foi a Vanessa Cury que gravou as aulas, assisti várias aulas com ela, com a professora Sermani, professora Isadora, professor Charles, professora Ana Gabriela, professora Fernanda. E olha, tô aqui com o seu gráfico pronto e vou te dar a tua devolutiva. Eu confio em vocês de olho fechado para fazer gráfico e devolutiva. Por quê? Porque eu sei que todo o conteúdo que tem lá é mais que suficiente para que vocês sejam muito bons. É mais que suficiente para que vocês possam fazer atendimentos. Agora, existe também algo que vocês usam contra vocês, que é achar que nunca está suficiente. Então, o que eu percebo? Principalmente no meu direct. Ah, Vanessa, eu pontuei, mas eu não sei se tá certo. Ah, Vanessa, porque se a pessoa fizer uma pergunta que eu não sei responder. Não, mas e quando a pessoa... Aí vocês vão pegando pelinho em ovo. Não, porque o fulano tem a perna torta para dentro, mas quando é da panturrilha para baixo, a perna abre e no final o pé junta e fica 2 horas. Qual que é o traço? Aí eu pergunto assim, quantas pessoas que você vai atender que tem essa perna? Aí vocês estão falando assim, eu não sei pontuar, porque vi uma foto de um caso lá não sei na onde, que a pessoa nasceu com uma deformidade, porque sofreu um acidente, porque não sei mais o quê. Gente,
Se vocês tiverem ideia que isso é 0,00001% de um caso que tem a chance de cair na sua mão. Então, vocês às vezes, sem perceber, querendo ser muito correto, muito perfeito, muito infalível, vocês começam a criar camadas de dificuldade para não praticar, para não fazer, para não errar. E aí, você fala que isso é ser prudente. Você fala assim, não, porque é a vida de uma pessoa, porque eu jamais poderia. Tá certo, mas não é para ser usado em doses cavalares. Né? É igual assim, ó. Laranja tem muita vitamina C. Aí todo dia de manhã o médico recomenda, né? Toma lá um copo de suco de laranja puro. Aí você olha e fala assim, nossa, a laranja faz bem, né? É vitamina C. Quer saber? Em vez de tomar um copo, eu vou fazer 3 dúzias de laranja para comer todo dia. Para tomar suco todo dia. Então, vocês têm que tomar muito cuidado para não usar as inseguranças e os medos de vocês como uma muleta para não levar respostas para o mundo. Quem é analista de turmas mais antigas, né, que talvez aqui não é o caso de tantas pessoas, eu lembro de um encontro, uma live do Elton, agora eu não lembro se foi presencial, se foi uma live transmitida, né, dele falar assim, gente, vocês não fazem nem 10% do que dá para fazer com esse conhecimento e todo dia vocês voltam aqui pedindo para eu explicar mais, para eu falar mais, para pontuar uma perna X, uma perna Y, uma perna Z, mas vocês não estão atendendo a pessoa que está do lado de vocês, que tem o corpo mais comum da face da Terra, aquela que você bate o olho e você já sabe. Olha lá, turma 6, turma 4. Né? Então, o que acontece? Vocês precisam ser muito honestos com vocês mesmos, brutalmente honestos, e eu falar assim, por que eu fiz essa formação? Por que eu fiz? Por que quando eu olhei para o Corpo Explica, vi aquele conhecimento e desejei me tornar um analista corporal, o que eu me imaginava fazendo depois de um ano? E se for faturar, atender pessoas, ser eu quero ensinar até isso para as pessoas, eu quero, não sei, eu quero mentorar pessoas. A pergunta que eu faço é: você vai esperar até quando para começar a atender? Porque você só vai ser muito, muito bom se você começar. Você só vai ser muito, muito bom se você começar. Então, vocês precisam começar a se fazerem perguntas duras. Do tipo assim, ó, quantas análises você deixou de atender no último mês? Que é aquela pessoa que fala, oi, e aquele curso lá, você terminou? Putz, quero fazer análise. Ou às vezes, aquele vídeo que você gravou e ia postar no seu Instagram e não postou porque ficou com vergonha. Você deixou de acessar alguém que poderia comprar de você. No teu trabalho, às vezes você está aí pensando numa transição de carreira. Você estudou, mas ninguém sabe que você se formou analista. Nunca falou com ninguém. Quantas análises você atendeu no último mês? Ou se não, é começar a pensar assim, tá, quais foram as desculpas que eu dei? E começar a anotar. Cria o caderninho, bloco de notas das desculpas. Desculpas que eu dou para mim mesmo e eu não tomo vergonha na minha cara e mudo isso. Olha lá, a Nilda colocou, ó, em abril tive coragem de começar a atender e me sinto cada vez mais segura. Uma pergunta que muita gente faz, né? Quanto cobrar no começo? Pensa assim, tá? Façam uma média. O que é uma análise corporal se a gente for comparar com outros tipos de serviços parecidos, né?
é uma análise comportamental, é um atendimento terapêutico, ou pode ser uma sequência, né, de atendimentos, quase como que uma mentoria. Então, vocês começam a tirar uma média por aí. Quanto que um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, em geral, cobra por sessão? Então, você vai achar vários preços. Tem terapeuta que cobra 60, 70, 80, 200, 300, 500. Aí você vai olhar e vai falar assim, cara, a média de preço tá aqui, ó, R$290, R$300. É o que eu vou começar cobrando. Porque é o que vocês são. Vocês têm conhecimento sobre a mente das pessoas. Vocês têm um conhecimento que a pessoa não precisa falar nada e você sabe quais são os principais medos que aquela pessoa tem. Você sabe, sem a pessoa abrir a boca, no que ela é boa, no que ela é ruim. E você sabe, inclusive, que palavras você vai usar para conversar com o traço que você quiser daquela pessoa. Olha lá, a Nilda começou cobrando R$300, tá vendo? Faturar 100 mil no mês atendendo individual. É possível, mas aí você tem que entender como é que você vai vender esse ticket, né? Quantas análises você precisa vender por mês para ter esse fluxo? Então, aí você precisa começar a calcular um pouco mais aí esse mundo de possibilidades, tá? Então, o grande ponto que eu quero bater aqui com vocês é a questão da identidade. Vocês precisam assumir a identidade de analista corporal. Você estudou, você tem um certificado chancelado pelo MEC, através do Corpo Explica, que é a escola de formação de vocês. Assumam essa identidade. Por quê? Ninguém consegue vender nada daquilo que ele acredita que ele não é. Até nos casos patológicos, né? Quando a pessoa tem um transtorno de personalidade e ela mente sobre uma situação, quando vai estudar através de ressonância o funcionamento daquele cérebro, uma mentira bem contada precisa atuar no mesmo campo de memórias e lembranças, ou seja, precisa ser uma verdade, porque senão ela não convence. Então, vocês precisam acreditar que vocês são analistas. Senão esse conhecimento morre com vocês. É só uma coisa legal que vocês estudaram e tá tudo bem se é isso que vocês querem. Mas ter feito a formação com o propósito de atuar profissionalmente e deixar de atuar porque tá com medo é um desperdício. É um desperdício. Muita gente também usa... Olha lá, a Nilda tem lista de espera, tá arrasando, Nilda. Muita gente usa como justificativa... mas tem outros analistas melhores do que eu, né? Se tiver na mesma possibilidade de uma pessoa comprar uma sessão de análise corporal com a Vanessa, com outro professor ou outro analista que tem milhares de seguidores, ou de mim, já perdi. Esse é o pior pensamento que você pode ter. Inventar uma concorrência que não existe. Quanto mais vocês venderem análise, mais a análise se torna conhecida e aumenta a procura. Aí vocês acabam criando muitas vezes na cabeça de vocês que vocês não vendem mais porque tem gente que atende melhor que vocês ou é mais experiente. Mentira! Eu quero que alguém aqui, coloca no chat, alguém me fale se deixou de vender análise porque alguém comprou do concorrente.
Eu não conheço. Até hoje. Não conheço ninguém que deixou de vender análise com a seguinte prerrogativa. Ó, Vanessa, eu não vou comprar análise de você porque eu vou comprar da Filomena, tá? Ninguém faz isso. Então, o seu maior concorrente não é um outro analista qualquer. O seu maior concorrente é a versão que você espera que surja de você para dizer: ah, agora eu tô pronto. Agora eu tô pronto. Esse é o seu maior concorrente. Então, vocês precisam estar muito conscientes das desculpas que vocês estão dando. Para sair do quê? Do modo de sobrevivência. O traço, quando é formado, ele é formado para quê? Para sobreviver. Para sobreviver naquele ambiente, naquelas relações. Só que, se você não amadurece os seus traços, você não sai do modo de sobrevivência. Você está sempre se defendendo. Está sempre com medo de ser rejeitado, então eu vou me isolo. Está sempre com medo de ser abandonado, então eu choro e como, que são os mecanismos de defesa dos traços. Está sempre com medo de ser manipulado, então eu vou lá, seduzo, manipulo e me vitimizo, que é do psicopata. Estou com medo de ser uma decepção para outra pessoa. Então, eu vou lá e eu mesmo cobro de mim intensamente e não concluo nada. Crio métodos impossíveis de serem satisfeitos. Tô com medo daquela pessoa me trocar, me substituir por uma opção melhor que eu. Então, eu vou lá e crio competições que só existem dentro da minha cabeça. Ercília, entre em contato com o suporte, tá? Para essa dúvida que você tem aqui. Beleza? Então, assim, os traços, quando estão na dor, eles vão ficar disfarçando esses medos. Então, por exemplo, ai, nossa, eu tenho medo de errar a pontuação. Aí você vai falar assim, ah, medo de errar do masoquista ou é do rígido. Beleza. Na prática, o que você está fazendo, né? Qual é a camada visível desse medo? É a procrastinação. Por quê? Eu poderia treinar, eu poderia atender pessoas até por um valor simbólico para ganhar mais confiança, mas eu não faço isso. Eu fico com medo e eu procrastino. Ou às vezes cobro um preço muito baixo sempre. Né? Não consigo cobrar, às vezes, R$100 uma análise. Vou lá e cobro o quê? 50. Ah, mas por que você... Nossa, tão baratinho, né? Não, é que eu tô começando agora. Aí tá certificada há mais de um ano, tá começando agora. Cobrando R$50. Ou tá sempre se sabotando, né? A sabotagem é outra forma disfarçada do medo. Não falo, não anuncio, não publico nenhum vídeo. Quando alguém pergunta ou comenta algum assunto que eu poderia inserir esse conhecimento e fazer uma venda, eu me escondo. Eu deixo até de conversar para não ter que falar. Eu não consigo aplicar em mim, por isso fico com medo de aplicar nas pessoas. Então, aí você precisa separar uma coisa da outra, né? Uma coisa é, eu não consigo, mas eu tô tentando, ou eu não consigo porque eu não quero. São coisas diferentes, né? Quem procrastina muito é o masoquista? Não. Todos os traços podem procrastinar a partir dos medos deles, tá? Boa. Então, assim,
Às vezes outra coisa que eu escuto muito vocês dizerem é assim: mas e se eu errar o mapa daquela pessoa? E se eu errar o mapa daquela pessoa? Eu vou destruir a vida daquela pessoa. E aí fica alimentando uma eterna insegurança, porque acredita que uma hora vai errar o mapa do cliente. Só que, em vez de ficar esperando você se sentir seguro, tipo, zero possibilidade de errar, depois eu atendo. Então, você fica fazendo esse movimento achando que é isso que vai te dar a confiança. Mas a confiança não vem desse lugar. A confiança vem de você agir. Enquanto você não se movimenta, enquanto você não atende, enquanto você não faz, enquanto você não contorna o que poderia dar errado, você nunca vai conseguir fazer dar certo. É impossível você fazer alguma coisa dar certo se você não aprende a contornar quando der errado. Quem já tirou carteira de motorista e quando entrou no carro pela primeira vez que foi dirigir, não ficou com medo? Não sabia direito como colocar ali o câmbio, primeira, segunda, arranhava ali, passar de marcha, estacionou tudo torto, ralou todos os pneus na guia. Ninguém fica confiante no primeiro dia, ninguém. Às vezes as pessoas demoram anos para se sentir confiantes no trânsito, mas elas não param. A mesma coisa é a análise. Talvez você erre o primeiro gráfico. Talvez sim, talvez não. Vanessa, mas o que eu faço se eu errar? Se você errar, você corrige depois. Nada impede você de ter feito a análise, depois você pensou melhor e percebeu que poderia ter alguma coisa errada, ligar para o teu cliente e falar assim, olha, tô te ligando para oferecer uma sessão bônus, porque eu revi aqui algumas coisas no que eu trouxe para você na tua análise, e eu percebi que eu preciso fazer alguns ajustes e correções para você ter um resultado ainda melhor. Ó, eu sei que vocês estão conversando bastante aí no chat, eu não estou conseguindo acompanhar tudo, mas não percam o foco da aula, tá bom? Principalmente se vocês tiverem dúvida que for o suporte para responder, a gente não vai conseguir responder as dúvidas de suporte aqui na aula, então não adianta perguntar, porque a única coisa que todo mundo vai repetir é manda para o suporte, tá? Boa. Então, por que tantos analistas travam? Por quê? Porque acha que precisa estudar mais. Porque acha que não está pronto, porque acha que vai errar, porque acha que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que, enquanto vocês jogam a conta da insegurança de vocês no colo da falta de conhecimento, vocês não partem para a prática. E aí vocês ficam com obesidade intelectual, atendendo vários casos impossíveis dentro da cabeça de vocês. Sabe? Então, vamos lá. Medo de errar. Vamos falar um pouquinho mais profundamente desse medo de errar. O cliente, às vezes vocês ficam assim na cabeça. Ai, mas se eu errar, o cliente vai perceber. Ele vai perceber que eu não falei a devolutiva como que eu tinha que falar. Ele vai perceber que eu comecei a falar primeiro do traço na dor e depois falar do traço no recurso. Não, ele vai perceber que eu fiquei olhando demais o olho dele e vai achar que eu fiz errado. Tudo isso é caraminhola da cabeça de vocês. O cliente não pensa nada. Ele nem sabe. Ele só quer escutar alguma coisa que ele nunca escutou na vida dele. Às vezes, o analista vai dar conta de, na devolutiva, falar assim, ó, os seus traços principais são esse, ó. Então, esse traço aqui mostra que você é uma pessoa muito competitiva. Como que é para você quando você sai na rua, assim, você quer chegar mais rápido, primeiro que todo mundo? Não tem segredo.
A pessoa fala, nossa, eu sou assim mesmo. Ah, Vanessa, mas e na hora que ele fizer as 3 perguntas, e se eu não souber responder? Pergunta. Tá, mas me fala um pouco mais dessa tua situação aqui, para eu entender melhor. Me dá um exemplo, porque às vezes o cliente fala assim, ah, eu queria saber por que eu procrastino tanto. Um exemplo. Aí você não tem que sair já, vamos responder. Aí você tem que puxar o quê? Para a situação. Tá, me dá um exemplo de uma situação que você procrastina tanto para a gente entender. Pronto. Então, Vanessa, se eu errar, acabou minha reputação de analista? Não. Não acabou. Já pensou se o Ivo Pitangui, que é o maior cirurgião plástico mais conhecido do Brasil, não tivesse tido a primeira pessoa, enquanto ele estava lá se formando médico, que ele foi abrir a barriga da primeira pessoa? E ele retalhou, não fez legal, não fez direito? Já pensou se ele não tivesse tido essa primeira pessoa? Então, não é um erro ou o medo de um erro que destrói a sua carreira enquanto analista. Mas é não se dar oportunidades o suficiente para aprender. Então, um exemplo. Nossa, a primeira análise que alguém quis fazer comigo, a pessoa tinha lordose, cifose, escoliose, joelho torto e tinha sofrido um acidente de carro. Uma análise mega desafiadora. Eu olho para minha experiência e falo assim, cara, isso aqui acho que é um pouquinho demais para mim. Tá tudo bem eu não querer atender aquele caso e até encaminhar às vezes para um analista mais experiente. Mas às vezes é uma pessoa totalmente com um corpo super comum. E nem assim eu quero atender. Porque eu não quero errar, porque eu tô com medo. Não pode deixar que vocês deixem de praticar porque tem medo de errar. Não vai aprender. Outra coisa, né? Ah, e se a pessoa me fizer uma pergunta que eu não sei responder, não sei como responder, além de investigar, você pode usar várias formas de trazer para o seu cliente uma, como que é a palavra? Autoridade, mesmo sem saber responder. Um exemplo, né? A pessoa pergunta para você assim, Vanessa, eu queria saber se, sei lá, todo esquizoide é prematuro, um exemplo, né? Toda pessoa que é prematura tem pico no traço esquizoide. E você não sabe, faz de conta que você não sabe responder isso. Aí você pergunta para a pessoa, mas por que especificamente você tem essa dúvida? A pessoa, porque meu filho nasceu prematuro e nananã, então eu queria saber se nananã. Você pode dizer para a pessoa assim, olha, esse é um conhecimento mais aprofundado sobre a técnica, que precisa ter mais estudos para poder validar se isso é uma recorrência ou não. Mas o que a gente sabe? Que é o formato do corpo que vai mostrar qual traço que aquela pessoa tem mais. Então, se o seu filho é prematuro e ele é bem magrinho, cheio de ossos e quinas evidentes, com certeza ele é esquizoide. Mas, se ele é mais gorduchinho, tem mais músculos do que magreza, mesmo ele sendo prematuro, ele não vai ter pico desse traço. Então, às vezes, vocês falam que não sabem responder, mas sabem. É o medo. E vai que a pessoa faz uma pergunta que não tem resposta mesmo. Ela vai, uma pergunta assim, do tipo, eu queria saber por que eu tive um derrame cerebral. Um AVC. Você ainda pode responder assim, ó. Essa pergunta foge do escopo da análise corporal. Pronto, não faz parte. A análise corporal não vai responder para você porque você teve um AVC. Não faz parte do escopo. Você transmite para a pessoa o que é uma autoridade. Você não tem a resposta e nem precisa ter. Escoliose diz o que sobre o cliente? Nada, porque ele PPP. Aí a gente usa aliança, né? Escoliose diz o que sobre o cliente? Nada significativo, né? Você só vai ter que ter uma atenção ali na hora de pontuar, porque a escoliose não vai
não é característica de pontuação de nenhum traço, né? Então, você só tem que ter atenção ali na hora de pontuar. Outro medo. Medo do julgamento. Ai, porque aquela pessoa me procurou e se eu não souber falar tudo direitinho, ela vai achar que eu não sou boa. Ela vai achar que gastou o dinheiro dela comigo à toa. Que ela vai sair de lá e ela não vai ter tido aquela sensação mágica de que saiu com respostas. A pergunta que eu faço é: quem disse que o seu cliente está procurando a perfeição? Quem disse? Sabe o que o seu cliente quer? Clareza. Às vezes ele só quer saber assim: poxa, meu filho não gosta de me abraçar e eu me sinto uma péssima mãe. Você vai olhar pro filho, vai olhar pra mãe e falar: porque seu filho é esquizoide, você é oral. Você não sabe o peso que você vai tirar das costas dessa mulher. A Márcia colocou: o que mais gera dúvida é a diferença entre esquizoide e oral da falta. Aí, Márcia, assistiu às aulas, anotou quais são as diferenças, vai pra vida. Eu garanto para você que por causa dessa questão, pode ser que você erre 1 ou 2 pontos. Mas se você for bem em todo o resto, ainda que você errou 1 ou 2 pontos, você não mudou significativamente o gráfico daquela pessoa. Uma cliente trouxe, porque ela é uma questão, né? Porque ela age por impulso, sente medo e insegurança. Mais uma vez, você tem que voltar para o exemplo. Falar em que situação você age por impulso. Em que situação você sente medo? Em que situação você se sente segura? Por quê? Porque a análise corporal analisa o comportamento da pessoa na situação para explicar. Porque em situações diferentes, traços diferentes podem entrar na dor. Por isso que você precisa olhar a situação. Tem situação que quem vai estar na dor é o rígido. Tem situação que quem vai estar na dor é o esquizoide. Por isso você tem que perguntar a situação. Entendeu? Faço análise e recebo ótimos feedbacks, mas não consigo achar que eu sou tão boa assim. Parece que nunca é suficiente. Então, Elaine, aí é seu traço na dor. Não é nem o seu conhecimento, não é nem o feedback, não é nem sua capacidade. É seu traço na dor que nunca se acha boa o suficiente. Aí eu vou passar aqui algumas ideias para vocês fazerem de hábitos que vocês têm que criar, que é o hábito de cuidar do traço. Ah, meu rígido, na dor nunca se acha bom o suficiente. A pergunta que fica é: o que você está fazendo no teu dia a dia para você mesma, para você mesmo, cuidar do seu traço rígido, para que você mesmo se reconheça como uma pessoa boa o suficiente? Porque se vocês não estiverem fazendo nada, isso não vai se resolver sozinho. Não é tipo, agora eu sei. Não, você tem que mudar o hábito de pensar aquelas coisas que te fazem mal. Você tem que mudar o hábito de ignorar suas necessidades. O hábito de se forçar a fazer coisas que não fazem bem para você. Senão não vai mudar nada. Lembra, é o ambiente. O ambiente define tudo. Se a minha casa é um ambiente ruim para mim, minhas relações é um ambiente ruim para mim, tudo que eu lembro de mim é ruim para mim, os seus traços estão dentro da tua cabeça. Você não resolver com eles, ninguém vai resolver. Aí outro medo, né? O medo de cobrar. Esse é um medo bem recorrente. Ai, porque eu tenho medo de cobrar, porque eu acho que é muito, porque eu acho que a pessoa não vai ter dinheiro para pagar, porque eu acho que ela vai achar que ela tá sendo roubada se eu cobrar tudo isso, porque ela vai ver o resultado e vai achar que eu enganei ela, e assim sucessivamente, né? Então, o medo de cobrar, ele vai se desdobrando. Só que tem uma coisa bem séria, bem adulta, tá? Quem cobra não tá vendendo, né? Quem cobra não tá vendendo. Quem cobra tá assumindo responsabilidade. A responsabilidade de entregar. A responsabilidade de dar o seu melhor. A responsabilidade de pegar todo aquele conhecimento que estudou por 4, 5, 6, 7 meses, 1 ano, que seja,
e falar assim, vou fazer alguma coisa com isso. Cobrar é assumir a responsabilidade de entregar o seu melhor para o outro. Quem não cobra não quer assumir a responsabilidade. Prefere dar de graça. Sabe aquela coisa, cavalo dado não se olha os dentes? Quem conhece esse ditado? Porque se eu cobrar barato ou se eu não cobrar, se tiver errado, não tem problema. Cobrem. Assumam a responsabilidade. Porque quem não cobra acaba procrastinando, fica lá atendendo sempre no gratuito, né? Ah, me paga depois. Ah, não é nada não. Ah, não tem problema. Vamos fazer aqui uma... Como que fala a palavra? Uma troca. Eu te faço isso, você me dá aquilo. Eu faço tua análise, você faz meu cabelo. E fica sempre assim, na permuta. E não gera compromisso. Por quê? Se você doa esse conhecimento, quem recebe conhecimento vai falar assim, ah, é muito legal, né? Mas, poxa, não sei se gerou valor, porque ela me deu, né? Não sei se eu vou querer colocar em prática essas ações aqui. Será que vale a pena? Agora, quando a pessoa paga por aquilo, e geralmente quando ela paga bem, ela assumiu o compromisso de, inclusive, fazer o que você falou que ela tinha que fazer para melhorar a vida dela. Entendeu? E quem não cobra, gasta a sua própria energia. Você só tá o quê? Doando. Aí termina o dia esgotado. Então, não atender porque tem medo, se você não trabalha seus traços, não muda o hábito de continuar alimentando esse medo, o que vai acontecer? Vocês vão ficar se adaptando. Adaptando a conviver com o medo, a sobreviver com o medo. Mas pagando um custo emocional altíssimo. Porque no fundo, você vai escutar das pessoas assim, nossa, mas se você sabe tudo isso, por que você não atende? Por que você não ganha dinheiro com isso? Ou você vai escutar das pessoas assim, mas você não se certificou, não se formou e você não tá fazendo nada com isso? Ou você vai se olhar no espelho todo dia e falar assim, ai, nem terminei aquela formação. Nossa, mais um certificado que ficou na gaveta. O custo emocional que vocês pagam é gigantesco. Ó, a Simone colocou um negócio legal ali, ó. A primeira análise paga que fiz, a pessoa me disse no final, eu pagaria mais por esse resultado. Eu aprendi que a gente não tem ideia do que tem para entregar para essas pessoas. É exatamente isso, Simone. Eu fico inconformada de ver tantos analistas bons não atendendo porque tem medo. Poderia explicar, por gentileza, o que quer dizer que o traço na dor depende da situação? Então, por exemplo, assim, ó, vamos imaginar uma apresentação em público. E a pessoa, ela tem pico no traço esquizoide, pico no traço rígido. Aí ela fala assim para você, nossa, eu tenho muito medo de me expor. Aí você vai falar para ela assim, mas porque se você não pergunta, você vai falar assim, é o esquizoide que tá na dor. Aí você vai falar para ela assim, tá, mas em que situação você tem medo de se expor? Aí a pessoa vai contar a situação. Não, é porque toda vez tem reuniões de trabalho e eu tenho que apresentar na frente de todo mundo os resultados e eu fico com muito medo de falar e começo a gaguejar. Eu me cobro. Já mudou totalmente o cenário. Porque não é só sobre estar na frente do público, é também uma cobrança de perfeccionismo. Então, a gente tem dois traços na dor, no medo de exposição, sendo que o rígido é um traço que gosta de palco e o esquizoide é um traço que gosta de caverna. Mas os dois estão na dor, no mesmo medo. Então, se você não entende a situação,
em que aquele problema que o cliente está dizendo que tem surge, você acaba dando uma explicação mais superficial e não aprofundando na situação que o cliente precisa resolver. Por quê? Ele não precisa resolver o medo de se expor em todos os lugares. Às vezes ele tem um que é mais emergente, às vezes ele só quer poder ter uma apresentação, uma reunião de resultados sem tanto sofrimento. Sem ficar com dor de barriga no dia anterior, sem dormir, revisando milhares de vezes para ver se saiu tudo certinho o conteúdo. Ele só quer fazer em paz. Sabe? Então fazer as coisas ou deixar de fazer as coisas falando que é porque o traço tá na dor, ou não consigo, ou não sei, é subutilizar esse conhecimento. É olhar para esse conhecimento e falar assim, é muito legal, mas não funciona nem para mim. Então, assim, evitem ao máximo criar uma distância muito longa do lugar onde vocês estão para o lugar onde vocês querem chegar. Então, teve uma colega aqui no chat que colocou, né? Quero faturar 100 mil por mês com análise. Então, beleza, isso aqui é um objetivo. Quanto você está faturando hoje? Ah, Vanessa, hoje eu estou faturando 0. Você tem que focar em querer faturar 100 mil nesse momento? Não. Você tem que focar em sair do 0. E aí, sair do 0 é vender uma análise. Então, você tem que focar em vender uma. Vendeu uma? Beleza, você tenta vender mais uma. Foi rápido? Então, você aprendeu alguma coisa. Aí, você escala. Então, vendi uma, depois mais uma, agora eu vou vender 2. Nossa, vendi mais rápido ainda. Então, você descobriu um jeito. E aí, você vai criando as escadas e descobrindo como faturar 100 mil. Porque, às vezes, o jeito que você começa faturando 10 mil não é o jeito que vai funcionar para você faturar 100 mil. Entendeu? Então, não usa a sua carreira onde você quer chegar como um peso contra você mesmo. Você tem que olhar só para o próximo atendimento. É o próximo, é no próximo que você tem que se concentrar. Então, vou falar aqui um pouquinho de cada traço, tá? Para a gente enxergar também um pouco de parte técnica nisso tudo. Então, a pessoa que tem pico no traço esquizoide, muitas vezes ela tá lá pensando assim, não, mas é que assim, eu preciso estudar mais, porque vai ter um caso assim, assim. E aí, às vezes, ele vai indo para o campo filosófico, né? Porque a cabeça do esquizoide quer conectar todos os conhecimentos simultaneamente, quer explicar o Big Bang para o cliente no primeiro atendimento. E aí, nessa de querer saber tudo para conseguir explicar tudo, ele está buscando o quê? Uma segurança emocional para não correr o risco de ser rejeitado. Porque, no fundo, ele tem medo que aquele cliente se conecte com ele. Ele tem medo que aquele cliente se conecte com ele e o rejeite. E não entenda nada do que ele está falando. Então, o esquizoide vai lá, fechou o traço, tá? Vamos pensar uma pessoa com um pico alto no traço esquizoide. Vai lá, vendeu a análise, aí ele sabe que ele sabe, mas ele fica lá num diálogo interno persistente, pensando se aquela pessoa vai entender o que ele vai falar, se vai se conectar com o que ele vai falar e o que vai acontecer depois que se conectar. Se a pessoa vai achar chato, se a pessoa não vai entender nada, se a pessoa não vai usar aquilo para nada. Aí não age. Fica colocando as custas de não atender mais, porque tá buscando saber tudo primeiro. Aí não posta, não convida, não se mostra, fica querendo ficar invisível. Ou se não, fala assim,
Não, eu não tô atendendo ainda porque eu ainda tô desenvolvendo o meu método de atendimento. Eu tô aqui juntando umas coisas, não sei o que lá. Quando eu terminar de desenvolver meu método, daí eu atendo. E também quem tem pico no traço esquizoide pode sentir um pouco de dificuldade para entrar na história da outra pessoa. Lembra que eu comentei que o esquizoide tem medo de se conectar? Então, às vezes, ele vai olhar para a história da outra pessoa e ele vai ficar assim: entro ou não entro? Falo ou não falo? E ele sabe. Entro ou não entro? E se eu estiver invadindo? Porque, às vezes, tem a insegurança de estar presente. E se eu estiver presente, aquela pessoa falar uma coisa emocional que eu não sei lidar? Que é muitas vezes, né? O Elton, nas versões mais antigas dele, a pessoa contava alguma coisa, ele morre então. Né? Quem já escutou o Elton falando em live? Então morre. Ué. É o esquizoide. Ah, não quer pagar? Trai logo o seu marido, então. Vai lá, sai com outro. Por quê? O esquizoide assumiu o controle ali. Agora, se ele não conhece os traços dele, ele não sabe como ele funciona, ele também não consegue administrar isso. Então ele pega as coisas dele, levanta e vai embora, porque dá raiva. Então também é um autoconhecimento que faz com que, beleza, respira. Eu preciso levar essa pessoa para um outro lugar, porque eu me importo com ela, eu quero estar presente. Fernanda, fornecer algum material fica a seu critério, tá? Aí é a experiência do cliente, né? Se você quer deixar o seu cliente mais encantado, mais satisfeito, às vezes faz sentido. Aí, beleza. Então, qual que é o aprendizado que o esquizoide precisa ter para superar esse medo? Então, muitas vezes, e aí aqui, tá? Eu vou dar aqui dicas, são dicas. Às vezes, o esquizoide precisa querer estar presente. Então, às vezes é colocar o pé no chão. Lembra que o esquizoide tira a energia do corpo e manda para a cabeça? Para ele ficar lá no universo dele? Às vezes, antes de atender, é tirar um pouco o sapato. Aí a gente já entende porque o Elton tira o sapato, né, minha galera? É tirar um pouco o sapato, esfregar ali o pezinho no chão, falar, tô aqui, tô presente. Quero estar presente. E ir aumentando gradualmente a tolerância à visibilidade. Então, tem analistas que eu conheço que tem pico no traço esquizoide, que, por exemplo, criou um avatar para gravar vídeo. É um personagem, tanto de desenho, né? Às vezes é um desenho que a pessoa usa, às vezes usa os bonequinhos dos traços. E aí, de vez em quando, aquela pessoa aparece um pouquinho no vídeo. Mas gradualmente ela vai aumentando a tolerância dela à presença, né? A estar visível. E tem uma viradinha de chave do esquizoide que é importante. O esquizoide, ele rejeita o contato com a outra pessoa para evitar ser rejeitado. Então, primeiro eu rejeito, aí eu evito ser rejeitado. Por quê? Porque ele acha que se ele for rejeitado, é morte. Não era assim no útero? Se o neném é rejeitado dentro do útero, o que acontece? Aborto, morre, certo? Na vida adulta, a viradinha de chave do esquizoide é contato com a outra pessoa é fonte de vida. Estar aqui, estar presente, eu tô gerando vida, trocando experiência. E aí, na prática concreta, vocês podem estabelecer alguns desafios. Então, beleza, vou me comprometer a fazer uma análise por semana. Vou gravar um conteúdo com um insight sobre o método e vou postar uma vez por semana. Pequenas coisinhas que cuidam dos traços de vocês. São essas coisas que vocês não podem esquecer de fazer.
O oral. O oral, ele já vai pensar diferente do esquizoide. O oral é o quê? Vínculo, conexão. Então, o oral, às vezes, ele não quer a venda pela venda. Ele quer que as pessoas gostem dele. E quer que as pessoas achem ele fofinho, bonitinho, legalzinho. Tanto que dentro da cabeça do oral, muitas vezes, é assim: e se essa pessoa não gostar de mim? E se ela vier aqui pro meu atendimento e ela não gostar de mim? Porque não é gostar da entrega da análise, é gostar de mim. Ou ainda, e se essa pessoa nem voltar? Porque é o medo do abandono. Às vezes é uma sessão numa oportunidade, uma outra sessão em outra. E se essa pessoa nem voltar? Então, o que o oral precisa entender? Que não existe vínculo antes de entregar. Ali você está num processo de venda. Não tem vínculo. Pode existir um vínculo depois? Pode. Ele é obrigatório? Não. Por quê? Porque o cliente não está comprando sua amizade. Não está comprando uma pessoa legal, bacana. Ele está comprando, sabe o quê? Transformação. Ele quer resposta. Ele não quer a garantia de que você vai estar lá segurando a mão dele durante toda a jornada, durante todo o processo, pelo resto da vida. Ele quer transformação. Vanessa, mas e se o cliente for oral também? Aí é outro departamento. Mas ainda assim, o cliente oral, o analista tem que ter muita clareza do papel dele ali. Para que ele possa trazer para esse cliente dele autonomia. Aí, beleza. Onde dói no oral? No bolso, na hora de cobrar, principalmente no bolso. Às vezes o oral ele é aquele que se pergunta assim: quem é que vai querer pagar 5 mil reais numa análise? Vou ficar sozinho. Ninguém vai querer. Ninguém vai gostar de mim. As pessoas vão olhar pra mim e falar: nossa, mas 5 mil uma análise? Aí na hora de dar o preço, até fala no diminutivo. Ah, mas é só um valorzinho de R$ 297, bem baratinho. Tirando o próprio valor do trabalho. Por quê? Ai, eu não quero assustar o cliente. Outra coisa que o oral faz: entrega mais do que o combinado para garantir que as pessoas gostaram. É o over delivery. Não, eu vou ficar uma horinha a mais, eu vou te atender amanhã também, eu vou te mandar mensagem no WhatsApp. E aí, quando vai ver, tá fazendo tanta entrega de graça, mas tá fazendo isso só porque quer garantir que o cliente gostou. Quer manter o quê? O vínculo. E aí não consegue se sustentar com o preço que cobra. E fica com dificuldade para reajustar. No começo, começou lá cobrando R$ 297. Hoje, entrega muito mais do que no começo, mas ainda assim mantém o preço baixo. Não consegue sustentar. Isso é oral na dor. Então, como é que o oral supera, sai desse BO todo? Primeira coisa, o oral é um traço que precisa construir uma referência interna de valor. O que é construir uma referência interna de valor? É assim: hoje eu sou um analista com 2 análises só, sou pouco experiente. Eu entrego o gráfico e mais nada, e faço a devolutiva. Beleza. Qual é meu próximo degrau? Meu próximo degrau é: sou um analista com 50 análises, eu entrego um gráfico e um e-book em PDF. Poxa, eu estou entregando mais e eu tenho mais experiência. Eu preciso tornar isso equivalente. Não tem uma tabela oficial de valores, tá, Cláudia? Eu preciso cobrar isso com equivalência. Outra coisa que o oral precisa também acostumar a receber:
elogio. Porque muitas vezes o oral é aquele que a pessoa fala, nossa, eu gostei demais do seu trabalho. E aí, isso já preenche. Ai, nossa, que bom que gostou de mim. E aí vem o medo de falar alguma coisa e aquela pessoa ir embora. Então, o oral precisa se acostumar a receber elogio e sustentar. E não ficar, nossa, aquela pessoa gostou de mim. Não, ela gostou do seu trabalho. Gostar de você é só se você quiser construir mesmo uma amizade. Que aí nem pode envolver o trabalho nessa construção específica de amizade. Amigos, negócios à parte. E um exercício muito bom para o oral é listar transformações que você já provocou na vida do cliente. Nossa, eu falei com essa pessoa mudou de vida, porque ajuda na referência interna de valor. Eu atendi essa pessoa, emagreceu 10 quilos, eu atendi essa pessoa, melhorou a relação com o filho, não sei o que lá. Por quê? Porque você precisa enxergar o tamanho da tua própria força. O que você tem de bagagem de repertório que sustenta você cobrar e vender? Quem falou de tabela de preço, essa é uma sugestão também boa para o oral. Cria uma tabela de preço e não fica negociando por impulso. A análise individual é X, a análise de casal é X, a análise combinada para mais de 3 pessoas é X, a análise em atendimento único é X. Pronto. Aí o oral para de negociar, ele tem que só seguir a tabela. Outra coisa que é interessante para o oral, saber encerrar o atendimento. Então eu tenho uma entrega para fazer. Eu preciso saber qual é a hora de eu parar de falar. Porque senão eu fico sustentando vínculo, abrindo mão da recompensa. Psicopata. Psicopata, ele já é diferente de todos, né? Nesse sentido. Por quê? O psicopata, ele precisa ser bom. Mas não ser no igual do rígido. Ele precisa parecer muito bom. Porque quanto melhor ele parece, mais poder ele conquista. Então, na cabeça do psicopata se ele demonstra fragilidade, ele perde o valor. Que é a dor de infância dele lá. Então, muitas vezes o psicopata é aquele que vai fingir segurança ao invés de construir segurança. Vanessa, na prática, como é que é isso? Então, tô com medo de atender. Então, o psicopata, ele vai manipular as situações para justificar esse medo de atender, mas sem demonstrar fragilidade. Então, é na hora que ele fala assim, não, eu já estudei tudo, nossa, já faço várias análises e não sei o que e tal. Aí, beleza. Aí começa a anunciar, só que ele esquiva. Então, às vezes, é aquela pessoa que vai aparecer super segura, mas na hora de fechar, na hora da entrega, começa a procrastinar. Esquiva. Porque ele só parece seguro, mas de verdade ele não tá. Então, ou manipula na hora da venda, ou manipula na hora da entrega. Desaparece. O psicopata precisa parecer muito bom, certo? Então, na dor, ele também pode evitar vender para evitar ser confrontado pelo cliente. Porque vai que esse cliente pergunta alguma coisa, ele vai dar o somebody love dele lá, né? Usar toda a argumentação. Mas e se o cliente não compra? Ele vai se passar como impostor? E o poder dele cai por terra. Como é que o psicopata vira o jogo aí, né? O psicopata, ele precisa saber, e aí esse traço é muito interessante. Ele precisa saber exatamente o que ele tá
querendo atingir naquela comunicação, naquela venda, naquele contato. Ou seja, ele precisa ter clareza da intenção. Se é algo que ele está, como é que eu posso dizer? Embalando de um jeito para ser mais chamativo e se destacar ali e conseguir mais influência, ou se ele está buscando uma entrega mais genuína. Algo que eu faço é isso, assim, assim, assim. Então, para o psicopata, é muito importante ter clareza da intenção. Outra coisa, vai ficar salva assim essa live. Outra coisa, o psicopata, ele se desafia a sair do personagem que sabe tudo e ir para o ser humano real, genuíno, que conecta, porque o psicopata é extremamente carismático, quando ele fala das suas próprias vulnerabilidades. Então, quando o psicopata, né, no recurso, quer vender, ele usa a história dele não disfarçando as vulnerabilidades. Ele usa as vulnerabilidades dele como ferramenta de venda. Pode reparar, todo bom vendedor conta uma história dele mesmo. E uma história de superação. Todo bom vendedor faz isso. Tem uma coisa também que é legal para o psicopata fazer, que eu deixei anotado aqui para falar para vocês, né? Ele precisa ter a sensação de onde o poder dele, no conhecimento que ele tem, na entrega que ele fez, o que foi relevante, né? Qual foi a entrega de valor dele? Então, no final do atendimento, é legal, quem tem pico no traço psicopata, fazer essa pergunta. De tudo que eu te falei hoje aqui, o que foi mais impactante para você? Essa é uma pergunta legal, porque quando ele ouve do cliente essa resposta, ele assimila melhor, inclusive, com que intenção ele fez aquele atendimento. Até para saber se ele atingiu as expectativas. O masoquista. O masoquista, ele já vai muito para o caminho de eu não posso decepcionar o meu cliente. Não posso decepcionar o meu cliente. Então, o que eu vou fazer para garantir que eu não vou decepcionar o cliente? Eu vou ajudar o máximo possível de pessoas, depois eu cobro. E aí eu só vou cobrar quando tiver perfeito. Por quê? Se eu não cobrar e ficar só ajudando as pessoas, eu não corro o risco delas se decepcionarem comigo. E quando eu tiver muito perfeito, eu não corro o risco das pessoas me julgarem. Então, ele demora a construir a carreira, né? O masoquista já é um traço que tem um funcionamento decisório e a ação mais lenta na hora de executar. Só que ele torna isso um processo com etapas desnecessárias quando ele está na dor. Ou seja, é aquela pessoa que vai seguir a cartilha tudo certinho. Então, é assim que vende, é assim que fala, é assim que posta. Mas na hora de fechar o negócio, de cobrar, não vai conseguir. Porque vai achar que não é isso ainda, tenho que me esforçar mais, não posso cobrar tanto assim. Procrastina agendar a análise. Não, então não manda mensagem. Não manda mensagem para o possível futuro cliente. E o masoquista, ele também tem uma autossabotagem quando ele está quase conseguindo. Ele dá uma desacelerada, porque ele começa a revisar. Será que me faltou alguma coisa? Será que eu não falei alguma coisa errada? Será que não sei o que lá? Será que não sei o que lá? Como se ele não pudesse concluir. Que é o quê? Atenção. Eu não posso relaxar. Não posso relaxar, tem que ficar tenso. Então,
nesse processo dele ficar revisando, ele reclama do quê? Do excesso de trabalho. Ai, mas dá muito trabalho, mas é que tem que fazer muita coisa, porque é uma hora isso, outra hora isso, outra hora aquilo. Aí eu já tenho outra coisa para fazer, já tenho isso, já tenho aquilo, já tenho o outro. E ele vai ruminando essa reclamação aí. E o masoquista vê como prova de valor o sofrimento. Se eu vender muito rápido a análise, é porque tem alguma coisa errada. Não pode ser tão rápido assim. Socorro, Vanessa, me identifiquei com tudo até agora, como eu saio desse lugar. Segue as dicas que eu tô trazendo aqui. Aí, beleza. Aí, como é que o masoquista sai desse lugar, né? O masoquista tem dificuldade de sentir o prazer. Por quê? Porque ele tá sempre tenso e não relaxa. Então, muitas vezes ele vai concluir aquela etapa do planejamento dele, ou concluiu o atendimento, ou gravou o vídeo e publicou, e ele já tá correndo para sair daquele prazer de ter conseguido e arrumar uma outra tarefa de sofrimento. O que o masoquista precisa fazer? Perceber o valor de concluir. Fiz o que eu tinha que fazer, celebro, fico feliz. Olho para o meu trabalho e sustento, sem fugir, o elogio do cliente, a meta batida, a missão cumprida. Não vou sair correndo, arrumando um pelo em ovo para resolver. E outro ponto, o masoquista é o traço que é o coringão, né? Ele sente, pensa e age. Então, para esse traço, é mais rápido identificar quando ele começa a se sabotar. O problema é que, quando o masoquista percebe que ele está se sabotando, ele se fecha para que ninguém perceba que ele está se sabotando. Conheço esses masoquistas. Então, quando você, que tem pico no traço masoquista, perceber que você está se sabotando, você tem que parar o que você está fazendo e assumir: eu estou me sabotando. Eu estou me sabotando. Porque se você não interrompe esse mecanismo, você vai se fechando, aí daqui a pouco, ó, explode. Uma dica legal para o masoquista, né? Porque nessa história de procrastinar, de nunca tá bom, nunca tô perfeito, posso decepcionar o cliente, muitas vezes o masoquista não começa as coisas. Então, às vezes deixa eu começar, deixa eu ver a dificuldade que eu vou ter, se eu vou ter mesmo, porque eu nem sei. Começa com o compromisso de começar. Meu compromisso é começar. Ah, vai dar tudo certo, vai ficar tudo perfeito? Não sei. Meu compromisso é começar. O rígido. O rígido, ele já vai mais para outro caminho de pensamento. Não é só a imagem externa dele. Isso conta muito. Mas é o trabalho. Ele precisa ser impecável. É o que está na cabeça do rígido. Eu tenho que entregar a melhor análise que essa pessoa vai. Eu tenho que saber responder todas as perguntas que essa pessoa já perguntou para o padre, para Deus, para Jesus, para o diabo, para quem ele quer que tenha perguntado. Eu tenho que ter a resposta. Senão eu não sou um bom analista. Aí, nessa de querer saber responder tudo e todas as coisas mais que Deus, né? Nunca começa. Nunca começa. Tá sempre faltando alguma coisa. Não, porque isso, porque eu não tenho a câmera, porque o meu computador, porque minha roupa, porque no gráfico não tá certo, porque eu não tenho o e-book, porque eu não tenho o PDF, porque eu não falo no palco, porque eu não sou o Elton, porque... E aí vai. Aí nunca começa. Não, deixa eu fazer mais um curso. Vários analistas
ou estudantes de análise corporal me mandam mensagem no direct assim: Vanessa, você acha que eu atenderia melhor se eu também fizesse um curso de psicanálise, ou de constelação, ou de terapia não sei o que lá? Não acho que você atenderia melhor, não. A formação em análise é bem completa. É um outro conhecimento que eu quero agregar na minha carreira. Beleza. Mas atender melhor por causa desse outro conhecimento, não. O que vai fazer você atender melhor é a prática. Aí, o rígido é aquele que quer controlar cada detalhe da análise. Não, deixa eu ver se eu falei isso. Aí o cliente tá lá assim, ó. Não, querendo falar um negócio. O rígido não deixa, porque senão sai do controle dele. Perde a naturalidade da conversa. É uma troca, é um bate-papo. Aí liga a chave da extrema autoexigência. O cliente amou a análise, mas o que o bom e velho rígido tá falando? Foi uma porcaria, porque eu esqueci de falar isso, poderia ter falado aquilo, poderia não sei o que lá. E ele não usa esse aprendizado do poderia ter falado para se impulsionar. Ele pega esse aprendizado do que ele não falou, transforma em chicote e fica lá. Aí não quer atender assim. Aí não quer atender mais. Aí não vai sair do lugar. O que o rígido precisa superar? O que é importante para ele, né? Erro faz parte do processo. Nossa, eu esqueci de começar pelo traço no recurso. Acabei falando do funcionamento do oral. Você vai parar e vai falar assim: isso prejudicou o entendimento do cliente? O cliente saiu de lá falando que droga de análise? Não saiu. Então, se o cliente saiu falando que você trouxe para ele as respostas que ele veio buscar, em que inclusive ele vai te indicar, você, rígido, está proibido de ficar procurando defeito. Levanta, bebe água, pula, comemora, sei lá, faz outra coisa. Mas está proibido de acabar o atendimento e ficar caçando pelo em ovo. As pessoas, rígido, se conectam com você quando você é real, você é humano. Às vezes você esqueceu o nome do traço, falou uma palavra errada. Em vez de falar que, nossa, é porque o oral ele evita ser rejeitado, em vez de ter falado abandonado. Às vezes falou uma palavra errada. Aí fica com aquela caraminhola na cabeça. Eu errei a palavra, porque eu errei a palavra, porque eu errei. Aí desconcentra o resto do atendimento. Quando é só corrigir, falar assim, não, desculpa, me equivoquei. Oral, a dor dele é abandono. Mas quando o rígido erra, ele entra numa autoconsumição de exigência que por causa daquilo, todo o resto se perdeu. Vanessa, você é 10, você tá falando tudo que passa na minha cabeça. Eu sei. Eu já pensei assim, minha gente. Eu sou um ser humano, gente como a gente. Eu já pensei tudo isso que vocês pensam. Eu tenho até hoje a minha pastinha do analista. Rígida como eu sou, conferia todas as vezes. No começo era para me chibatear, depois foi para aprender. Até entender que do outro lado não tem uma máquina me esperando resposta, tem um ser humano com problema de verdade. Que se eu não tiver inteira, se eu não tiver entregue, se eu não tiver presente, se eu não tiver genuinamente querendo contribuir com a vida daquela pessoa, rasgo meu diploma. É isso que assumir a identidade de analista. É querer genuinamente contribuir com a vida do teu cliente. Sim, por dinheiro, porque é um serviço. Mas genuinamente eu estou entregando o melhor serviço e contribuindo para a vida daquela pessoa. Então, assim,
O rígido, ele tem um negócio que é muito louco, né? Grava uma análise sua com permissão do seu cliente, claro. Grava o seu atendimento. E você vai só pontuar o que você acertou. Duvido. Ai, nossa, que meu cabelo ficou na cara. Nossa, o cenário não estava ruim. Olha o jeito que eu falei. Olha o meu tom de voz. Só vai ser crítica. Vocês têm o compromisso de um dia gravar uma análise de vocês com a permissão do seu cliente e assistir, e vocês vão só pontuar o que vocês fizeram de bom. Vocês precisam aprender a se elogiarem, rígidos. Se reconhecerem como pessoas incríveis que vocês são. Vocês são esforçados pra um caramba, dedicados pra um caramba, estuda pra um caramba, pra no final do dia, eu errei porque não sei o quê. Não, gente. Aí não faz sentido. Então, assim, ó. O que vocês precisam entender para vender? Ninguém aqui vende análise. Ninguém vende mapa de caracteres. O que vocês vendem? Transformação, clareza, direção, qualidade de vida. Vocês já pararam para perceber que vocês vendem qualidade de vida? É falar para uma mulher que tem 30% rígida, 30% oral, que tem horas que ela precisa estar nos 550 volts, mas tem hora que ela precisa ficar com 10 volts, só relaxando, recebendo cafuné, e que tá tudo certo, ela não é mais fraca por causa disso. É qualidade de vida. Tem gente que não consegue deitar no sofá e relaxar, porque tá tão rígido na dor que não consegue. É você dizer para uma pessoa dessa, viu? Quando você faz isso, inclusive seu rígido levanta mais bonito e melhor. E essa pessoa falar, nossa, então aquela hora que baixa a minha energia não é porque eu sou preguiçosa? Não. Vocês vendem qualidade de vida. A análise corporal é só um veículo, é uma forma na qual vocês entregam isso. Enxerguem o propósito de vocês para além do gráfico e da devolutiva. Vocês vendem qualidade de vida, transformação, clareza, respostas. Pode trabalhar como nicho, pode utilizar essa nomenclatura, qualidade de vida, não tem problema nenhum. Mas é isso que tem que ficar claro. Vocês ficam com medo de vender e de errar no negócio que é supérfluo, perto do que vocês realmente podem entregar. Mas eu tenho vergonha de vender. Vocês não estão pedindo favor. Olha, compra minha análise, ela é tão bonitinha, por favorzinho. Não, vocês não estão pedindo favor, gente. Pelo contrário, é o cliente de vocês que tem a sorte de ter vocês na vida deles. As pessoas estão procurando soluções que vocês têm. Pega uma pessoa que está adoecida, com excesso de peso, que todo dia volta para casa, senta no sofá depois de trabalhar o dia inteiro, isolado, sem conexão real com ninguém, senta no sofá e só tem vontade de assistir TV e comer, sem parar, com zero qualidade de vida. Essa pessoa vê um post seu ou fica sabendo de você que vai explicar para ela por que ela sente aquele vazio tão grande dentro dela, por que ela só atrai relacionamentos ruins e por que ela tem uma dificuldade enorme de não conseguir controlar o apetite. Essa pessoa vai ver o teu anúncio, o teu trabalho ou receber a tua indicação
ela vai falar, cara, isso daqui é o que pode mudar a minha vida. Eu tô cansado de viver nessa tristeza, eu tô cansado de viver nessa solidão, eu tô cansado de tomar remédio para tampar esse buraco vazio dentro de mim sem fim. E aí você tá preocupado com o gráfico, com a devolutiva, se começou pelo começo, pelo meio e pelo fim. Sendo que aquela pessoa só quer entender. Vocês oferecem soluções. Não tenham vergonha de oferecer solução. Tem muita gente que vende droga aí, né? Tô aqui, ó, droga, isso e aquilo, vende bebida, vende cigarro. Pô, vocês estão vendendo solução. Não fiquem pensando só na carreira de vocês. Contabilizem cada etapa, cada análise que é feita. Termina cada análise. Isso é um exercício que eu faço muito, muito. Eu termino cada atendimento, eu paro 5 minutos, eu falo, o que eu fiz nesse atendimento que eu gostei? O que eu ouvi nesse atendimento que até eu me surpreendi comigo mesma, que já aconteceu isso muitas vezes. Mas eu tô ali tão no flow da análise, falando isso aqui, lá. Aí eu falo um negócio que eu falo, nossa, isso aqui ficou bom pra caramba, hein? Valorizem-se. Valorizem-se. Então, assim, ó, beleza. Não comparem mais vocês com outro analista. Vocês têm que ter a escala de progressão de vocês. Então, o que eu vou fazer todos os dias para eu ser um analista melhor que ontem? É só isso que vocês têm que pensar. Vou publicar um vídeo, vou mandar um anúncio no grupo de condomínio. Não sei. Vou conversar com as pessoas. Às vezes tem uma mãe ali com um filho no elevador. Eu posso soltar uma frase assim, meio aleatória. Ah, ó, seu filho é mais magrinho. Você já percebeu se ele tem esse comportamento também? Ah, vocês gostaram, né? Qualidade de vida. Ficou bom. E aí vocês vão ver que o medo cai com a consistência. Quem é paralisado pelo medo é a pessoa que não tem consistência. Consistência eu começo, melhoro, né? Vamos puxar um pouquinho aqui a frase da aliança. Começo, meio e meio. O que é a consistência? Eu começo, melhoro. Mas não tem como melhorar sem começar. Não tem como melhorar mais um pouco se eu não melhorar o que eu comecei. Apatia, Edilene. E o que seria a apatia? Me dá um pouquinho mais de contexto aí. Então vocês precisam dar conta de criar um diário ou um bloquinho de notas com perguntas bem provocativas mesmo, sabe? Qual é o medo que está mais travando a minha carreira hoje? O que eu estou fazendo, de fato, para que os meus traços não fiquem apegados a esse medo? Põe prazo. Cara, acabou. Hoje é o último dia que eu me permito ter esse comportamento comigo mesmo. Acabou. Vou cuidar do meu oral, vou cuidar da minha rígida, vou cuidar do meu masoquista, vou pegar lá a lista de ações para os traços que fazem bem, vou gabaritar. Eu duvido que se você fizer isso, você ainda vai continuar com medo. E não criem ações grandiosas para perder o medo. Ah, agora eu vou publicar 10 vídeos por dia. Mentira, não vai. Se você está publicando 0 em um mês, você tem que dar conta de pelo menos publicar 1 em uma semana.
Porque senão vocês estão se sabotando, criando uma camada de dificuldade no negócio que vocês não vão dar conta de fazer. Aí não faz o menor sentido. Deixa eu achar aqui. Não consigo enxergar o medo. Aí, Edilene, você vai ter que fazer essas perguntas que eu fiz aqui, para você mesmo. Então tá, eu penso em atender. O que mais eu penso quando eu penso em atender? Ah, não vou conseguir. Ah, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Ah, não sei o que lá. Então, perguntar-se o porquê do porquê do porquê, até você chegar no medo. Então, aqui é aprofundar. Aí, o que vai ser o seu gás para você aprofundar? O objetivo de você se tornar analista. Entendeu? Verdade, Vanessa, tenho medo de errar e sou inconsistente. Demoro horrores para finalizar algo. Começo animado, depois desanimo. Então, precisa ter consistência. Consistência é igual ter que beber 2 litros de água por dia. Tem que beber. Não tem jeito. Então, bora pro nosso encerramento do nosso conteúdo aqui de hoje. Já avançamos aí um pouquinho do tempo, né? Geralmente a gente fica aí entre 1h30, 2 horas. A garganta aqui já tá arranhando bastante. Então, vou concluir aqui pro encerramento. Dúvidas que não foram respondidas, lembrem-se de mandar no suporte, tá? E aí, o que eu quero deixar para vocês aqui, de reflexão final? Existe uma diferença absurda entre recebi meu certificado, passei na prova e sou analista corporal. Certificado é técnico. Estou habilitada para atender. Isso aqui é técnico. Mas a autorização para ser um analista, quem está é você. Além de analista corporal, eu também sou psicanalista. Também fiz formação em psicanálise. E essa frase, quem se dá autorização para ser um analista corporal, na verdade, também vem da psicanálise. O psicanalista se autoriza a atender. Você, analista corporal, precisa se autorizar a atender. Você precisa olhar para você e falar assim, bom, é isso. É isso, bora atender. Bora para cima. Tá? É impossível você conseguir construir confiança em você, no seu trabalho, nos seus atendimentos, não querendo passar pelo medo. Você vai ter medo, mas você vai fazer com que a prática faça o medo ser dissolvido. O medo vai caminhar do seu lado. O primeiro passo que você der, o medo vai estar do teu tamanho. O segundo, ele vai estar menor. O terceiro, e assim sucessivamente. É assim que a gente dissolve o medo. Um passo depois do outro. Então, não adianta achar assim, tá? Ah, agora eu entendi o meu medo e agora eu não vou ter mais medo. Não, você vai entender seu medo e você vai dissolver o seu medo agindo. Então, ai, Vanessa, é porque eu entendi meu medo, mas aí eu fui fazer, eu senti medo de novo, aí eu desisti. Aí não. Aí não. Para você perder o medo, você tem que praticar muitas vezes. Aí sim você dissolve o medo e consegue fazer sem medo nenhum. Então decisão. Eu decidi que eu vou fazer. Eu não decido não ter medo. Eu decido fazer apesar do medo, até que o medo se dissolva. Por isso a consistência é o segredo de você conseguir caminhar e chegar nos seus resultados. Principalmente quando o medo é o grande algoz. Ou seja, por fim, o mundo não está precisando de mais analistas que fiquem lá esperando o momento certo, a hora certa. O mundo precisa de cada um de vocês, analistas, que vocês se comprometam a conseguir levar essa transformação uma análise por vez.
Levem essa transformação, comprometidos com cada cliente que vocês atenderem. É isso que torna vocês analistas. É isso que faz com que esse conhecimento, ele não só chegue para esse nosso universo, para essa nossa bolha de conhecimento, mas transcenda. Muitas vezes você vai ver alguém falando de traço sem falar nome de traço, mas porque um dia, numa conversa de bar, num ponto de ônibus, a mãe falou pro filho, o filho falou pro amiguinho, e vocês vão falar, olha onde a análise chegou. Olha onde a análise chegou. Mas isso depende muito mais de vocês do que do Corpo Explica, ou de mim, ou de qualquer pessoa mais pública fazer isso. Se cada uma pessoa, né, dos nossos 7 mil, 8 mil analistas certificados, né? Se cada uma, pelo menos, atender uma pessoa, a gente já tem 14 mil pessoas que já ouviram falar de análise corporal. E é muito raro um analista atender uma pessoa só. E vai gerar curiosidade, vai trazer mais clientes e assim sucessivamente. Certo, meus queridos? Curtiram a aula de hoje? Coloquem para mim aí no chat. Aliás, eu gostaria até de ouvir qual a grande chave aqui, se alguém quiser colocar alguma frase, alguma coisa que chamou a atenção, enquanto eu vou lendo aqui os comentários. Obrigada, Vanessa, pela aula. Muito bom, que bom, vocês gostaram. Sabe, professora, eu disse que sinto falta das suas aulas. Você passa muita segurança, que bom. Excelente, curti demais, muito boa. Confiar mais em nós mesmos, clareza, começar, qualidade de vida. Muito bom. Constância, eu acho que essas duas palavras aí foram bem significativas, né? Constância, qualidade de vida, ação, coragem, vendo transformação. Você me dizer que eu analisasse as situações. Perfeito. É isso. Bom, a aula de hoje se encerra por aqui, mas mês que vem nós voltamos. Então, coloquem suas dúvidas para o nosso canal de suporte. Nós estamos à disposição, correndo o máximo possível para deixar tudo organizado para vocês, tanto subir aula na plataforma, envio de certificado e tudo mais. E contem comigo do lado de cá para apoiar vocês nessa jornada de formação e de vida de analista. Me marquem nos meus stories. Eu gosto sempre de ver e de compartilhar tudo que vocês mandam, tá bem? Então, beijo para vocês, uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.